Bemcast é um oferecimento de Clínica Pulsos, Grupo Imuno BR. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Bemcast, o nosso podcast onde falamos de saúde de forma clara, acolhedora e descomplicada. Meu nome é Camila Corade, eu sou gastroenterologista e hoje nós vamos falar de um tema campeão no consultório: gases, de extensão abdominal a roto. Por que tudo que a gente come pode fazer mal? Será que é só alimentação? Tem relação com a nossa microbiota? Por que quando a gente come a nossa barriga estufa? Então são muitas dúvidas e para falar sobre isso eu trouxe duas convidadas muito especiais, doutora Raíssa Said, gastroenterologista e hepatologista, doutora Juliana Carneiro, nutricionista, especialista em intolerâncias alimentares. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui para falar desse assunto tão comum, né, na nossa vida, nos nossos consultórios. Temos muita coisa para discutir. Vamos lá. Acho que a primeira pergunta, né, Raíssa, o que são gases? Por que eles se acumulam? É normal? O que é o normal de ter gases? Excelente questão para a gente começar. Então, todo mundo tem gás no seu trato, né? Desde que vem da boca, estômago, intestino. Ter gás é normal. O problema é quando esse gás se acumula e causa sintomas, excesso. Então, o que a gente considera normal? Isso é uma questão. Quantos puns a gente pode dar durante um dia e pode ser considerado normal? Então, em média, 15 até 25 puns por dia é normal. Quando começa a passar disso, ou traz algum incômodo, a barriga começa a doer, ou até o cheiro, né? Começa a ter um odor muito forte, que começa a incomodar, aí sim a gente considera que tem que investigar, tem um problema. Mas soltar pum, a primeira coisa que a gente tem que falar. Faz bem, né? O problema de não soltar também pode trazer desconforto, pode trazer problemas. O problema é o excesso disso. E é descomplicar esse assunto, sim, né? É normal soltar pum. Todo mundo. É tão comum, né, no consultório. Exatamente. A gente vê muito mulheres, principalmente, né, que chegam no nosso consultório. Aí eu chego, de manhã eu acordo, minha barriga está chapada, eu não tenho nada. E aí, de repente, ao longo do dia, vai crescendo, que parece que eu sou uma grávida de 8 meses. No final do dia, a roupa já não serve. Isso a gente vê todos os dias. E é muito desconfortável, realmente. Ju, excelente ponto. E aí, como que a gente diferencia o que é a distensão verdadeira ou o bloating, a percepção do paciente? Como que a gente diferencia esses dois assuntos? O que a gente vê, assim, o bloating, né? Raíssa, me corrija, né, Raíssa? O bloating é muito aquela sensação de inchaço, né? Aquele paciente que refere um incômodo, eu sinto que eu estou muito inchado, mas não necessariamente ele está muito inchado, né? Visivelmente ele não tem aquela distensão, é mais uma sensação, diferentemente da distensão abdominal, que quando o paciente olha, a barriga dele está enorme, e ele sente, e aquela parede, né? A barriga cresce, fica para frente, aquela pochete, aquele incômodo. E é muito desconfortável, porque realmente a roupa não serve mesmo, né? À medida que aquela barriguinha vai crescendo ao longo do dia. Então, é muito isso. O bloating é mais essa sensação, né? E a distensão é realmente quando aquilo cresce mesmo. É perceptível, e perceptível, né? E o paciente tem todo aquele incômodo. Quando tem... objetivamente, a gente consegue ver, né? Na distensão. E nesse inchaço, né? Que a gente fala. E é mais uma percepção aumentada. Como se fosse uma sensibilidade maior do paciente àquilo que está mais objetivamente, né? Tem estudos que a gente consegue medir a quantidade de gases que tem. E alguns pacientes não têm a quantidade aumentada, mas sentem muito. Isso aí está muito relacionado com uma sensibilidade maior. Quadros de ansiedade, de estresse podem aumentar isso. Mas, por outro lado, não. A gente tem no consultório aqueles pacientes que chegam realmente, objetivamente, uma barriga muito distendida. E aí a gente tem que investigar o que está causando isso aí. Aquele efeito baiacu, baiacu, né, exatamente. Que a gente fala, que chega sem barriga e de repente... Exatamente. E pensando nisso, Raíssa, quais que são as principais causas clínicas da distensão? O que a gente tem que pensar quando o paciente nos procura com essa queixa? Primeira coisa, eu tenho que pensar, será que ele tem alguma doença orgânica? Eu não posso deixar passar nada sério que esteja acontecendo com ele. Então, eu investigo se tem algum sinal de alarme. O que é sinal de alarme?
começou a perder peso. No meu exame físico ali, é tão importante o exame físico, às vezes eu consigo palpar alguma coisa diferente. Às vezes o paciente acha que aquilo que está distendendo é gás, mas muitas vezes é líquido, né? Alguma coisa que está crescendo ali. E no exame físico a gente diferencia isso. Então, eu vou diferenciar de uma doença orgânica, se tem algum problema no fígado, ou alguma coisa que está crescendo ali dentro da barriga. E se não, eu vou pensar que pode estar acontecendo alguma intolerância alimentar e vou deixar a doutora Juliana explicar melhor. E uma outra coisa que a gente tem que pensar, o gás é produzido, ou o gás que a gente ingere quando está falando, ou quando está mastigando, ou o gás que as bactérias produzem. Se está tendo gás demais, o gás que a gente engole, né, ele geralmente sai na forma de eructação, que é o que a gente chama de arroto. E o gás que a bactéria produz, ele distende a barriga. Aí eu tenho que entender, será que minha bactéria, minha flora intestinal não está tão boa? Será que tem algum tratamento, alguma coisa para eu fazer para melhorar essa flora intestinal? E aí tem a questão das intolerâncias. Sim, sim. Que cada vez tem se falado mais sobre isso. E cada vez mais intolerâncias vão aparecendo, né? Conta pra gente, Ju, o que você vê na sua prática, no seu consultório, quando o paciente chega? Qual que é a principal intolerância? Como que você direciona seu raciocínio? Tá. Então, o paciente, geralmente, quando ele chega para mim, ele já vem encaminhado de um médico, geralmente gastroenterologistas, que encaminham esse paciente já com algum diagnóstico. Mas, muitas vezes, esse paciente ainda está em busca de um diagnóstico. Ele ainda chega com algumas queixas e eu que vou encaminhá-lo ali para o gastro, para a gente pensar ali, né, para o gastro fazer esse diagnóstico diferenciado. Mas é muito característico, Camila, o paciente chegar no nosso consultório já sabendo o que faz mal. Ou seja, qual que é o gatilho. O gatilho, a gente entende assim, o que causa o problema, né? Então, muitas vezes, a gente recebe o paciente que fala assim, nossa, eu como feijão, passa um tempinho, minha barriga estufa, eu começo a rotar, eu começo a ter gases e começa aquele barulho todo na minha barriga. Então, assim, tem alguns alimentos que a gente vê que são mais característicos, principalmente os FODMAPs, né? Que eu acho que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso, que são os carboidratos mais fermentativos, né? Então, os FODMAPs, né, que hoje em dia se fala muito sobre eles, são os carboidratos, é um acrônimo, né? FODMAP é a sigla em inglês dos carboidratos muito fermentativos. Então, a gente vai pensar em alimentos fermentáveis, os oligosacarídeos, monossacarídeos, disacarídeos e os polióis, que são aquele xilitol, maltitol, eritritol. Muito comum, às vezes a gente faz uma dieta, restringe um pouco esses carboidratos, o paciente não melhora. Há pouco tempo eu recebi um paciente que fez o protocolo, fez tudo direitinho, depois a gente vai falar mais detalhadamente, mas foi engraçado, porque ele não melhorava. Continuava com aquela distensão. E aí, na consulta que a esposa veio, a esposa falou assim, nossa, doutora, depois que ele parou de fumar, ele começou a mascar chiclete de nicotina. E agora ele está substituindo por uma outra goma de mascar. Eu falei, deixa eu ver qual. Tinha eritritol em grande quantidade, ou seja, um carboidrato altamente fermentativo. Então, quando a gente recebe esses pacientes, é muito interessante que esse paciente faça um recordatório alimentar, que ele anote o que ele come durante o dia, e ele tem que fazer isso com muita precisão. Porque você vê, o paciente acha que tem que anotar só alimento, passou batido, era uma goma de mascar que estava prejudicando o tratamento. Então, a gente tem que ser muito minucioso, né, nessa investigação, e tanto o gastro como o nutricionista sempre pedir esse recordatório, falar assim, olha, faz um diário alimentar bem feito, coloca o que você está consumindo de líquido, de alimento, uma bala que você consumir durante o dia, coloque, porque a gente vai começar a linkar melhor o que são esses gatilhos, de onde que isso está vindo? É uma intolerância aos FODMAPs, esses carboidratos que fermentam? É uma intolerância, talvez, à frutose, que é uma má absorção de frutose, que também pode causar esses sintomas de gases, de distensão abdominal, bloating? É uma intolerância à histamina, que a gente está vendo cada vez mais, né? E o principal, o sintoma, eu diria que hoje, assim, o maior sintoma, o mais importante sintoma de intolerância à histamina é justamente, né, são os gases e o bloating, ou seja, então, assim, a gente tem várias intolerâncias, intolerância à lactose também. Então, a gente tem que ter esse recordatório alimentar para a gente ter ali um direcionamento melhor. Porque nem todos os pacientes a gente vai conseguir fazer testes, né? Por exemplo, teste para histamina é um teste caro ainda, pouco disponível na nossa prática clínica. Então, muitas vezes, a gente tem que testar.
e ver. Então, o paciente trazer essa informação para a gente vai nos ajudar muito para a gente saber o que está causando. Sim. Depois, é óbvio que o gastro, né, já fez toda uma investigação e já descartou doenças orgânicas. Acho que é extremamente importante a gente ressaltar aqui. A gente sempre tem que partir da conversa com o paciente, entender o que ele está comendo, explicar que grande parte das intolerâncias a gente não tem teste para conseguir diagnosticar e que é através da conversa, do diário alimentar, que a gente vai conseguir fazer a associação, né, desses alimentos. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo, que é até de um médico, o Avicena, que ele fala assim, metade da doença é a imaginação e metade da cura é a confiança no médico, no tratamento. Sim. E ainda o tratamento inicia com paciência. Nesses casos é o que a gente precisa. Sim. Nós, gastroenterologistas, a gente começa muito assim, a grande questão é, será que eu tenho intolerância à lactose? Acho que é o que todo mundo pensa, Sim, né? sim. E aí, às vezes, confunde alergia, intolerância. Alergia é diferente, é mais da criança, tem sintomas de pele, às vezes sintomas de respiração. O mais comum no adulto é a intolerância. Se a gente for pegar a população do Brasil, 60% vai ter algum grau de intolerância à lactose. Então, comer um pouquinho de leite a mais é comum, né? Que a barriga distenda, que tenha sintomas. E quanto mais velho, Vai piorando, isso né? mesmo. Uma outra intolerância que a gente pensa muito também é a do glúten, né? E aí é muito importante, a gente tem que excluir de uma doença séria, que é a doença celíaca. Então, nunca parar de comer glúten por conta própria. Se acha que o glúten faz mal, a gente precisa de uma avaliação antes para fazer diagnóstico de doença celíaca. E aí, excluiu essas, a gente começa a pensar nos FODMAPs, que é tão comum, né? Dessas fibras, da frutose, da histamina, que a doutora Juliana falou. E importante... Nossa, e a Raíssa, Oi, desculpa. Não, pode falar. A Raíssa falou um ponto que é, assim, fundamental no nosso dia a dia. Quantos pacientes chegam no nosso consultório sem consumir glúten? Todos os dias. Ah, mas investigou doença celíaca? Não. Então, por que você tirou? Ah, porque eu fui fazer o teste. Me falaram para testar o glúten, eu fiquei melhor e aí tirei. E aí a gente perde, né, Raíssa? Né, Camila? A chance de fazer um diagnóstico. Sim. De uma doença que é... Porque precisa estar consumindo glúten para fazer o exame. Que é autoimune, sistêmica, Sim. comete vários órgãos, não só o intestino. Então, se tem um recado para deixar das intolerâncias, não tire por conta própria, passe por uma avaliação. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, se conheça, né? E se observe. Chega ali e fala, olha, eu como isso aqui, eu passo mal. Vamos nos pra guiar. Pra gente direcionar, né? E lembrar que o glúten nem sempre é o vilão. Foi feito um trabalho, uma pesquisa nos Estados Unidos comparando a tabela nutricional dos alimentos que eram chamados de gluten-free. E viram que muitas vezes esses alimentos que eram gluten-free eram preferidos pela população porque eles achavam que eram mais saudáveis, mas quando você ia ver o rótulo, eram alimentos mais gordurosos, com maior número de carboidrato, gordura saturada. Mais açúcar. Mais açúcar. Então, a gente muito precisa... melhor comer o pãozinho francês. Isso, não necessariamente ser sem glúten, quer dizer que é mais saudável, né? E falando sobre isso, é importante ressaltar que nem todo alimento que é derivado do leite é igual. Não. Né? Que o teor de lactose pode variar, né, Ju? Sim, e a gente sempre tem que pensar também nessa diferença, né, que a doutora Raíssa colocou, de uma alergia, né, ou de uma intolerância. E quando a gente pensa em intolerância à lactose, muitos pacientes pensam assim, eu tenho que parar de tomar leite, tenho que parar de comer queijo, tenho que parar de comer pão de queijo aqui em Minas, né? É difícil. Sofrido. Porque é sofrido, porque tudo tem leite, ou cafezinho, falar ou café isso com mineiro. Falar isso com mineiro é muito difícil. Mas o que a gente tem que pensar? Quando a gente está falando de uma intolerância, né, a gente está falando do carboidrato. Aí muitos pacientes chegam e falam assim, não, mas eu estou comendo agora só de búfalo. Só queijo de búfalo. Então, eu posso. Falo, não, são duas coisas diferentes. A gente vai diferenciar a proteína, que é diferente, a da búfala, a da vaca, ovelha... Qual mais que tem? Búfala, ovelha, cabra. A gente vai pensar a proteína. A vaca, ela tem a beta-caseomorfina 7, que a gente considera, às vezes, um pouco mais inflamatória. Ela se comporta ali, né, como um opioide ali a nível do nosso cérebro. Enfim, ela causa ali alguns problemas para quem tem alguma questão que o leite pode ser mais inflamatório. A proteína não tem que sair tirando leite das pessoas também, assim como o glúten, desnecessariamente, somente quando houver realmente necessidade. E a gente tem que pensar na lactose. A lactose é o carboidrato, ou seja, a vaca vai ter, a ovelha vai ter, a búfala vai ter, todo mundo vai ter, né? Elas todas têm a lactose. Então, quando a gente está pensando numa intolerância à lactose, que vai causar esses efeitos de bloating, distensão, muitas vezes associado à diarreia, essa lactose
pode ser uma intolerância, aí todos eles têm, a gente vai ter que tratar. Esse paciente tem que usar a enzima digestiva, a lactase, porque ele não consegue fazer a quebra dessa lactose lá no intestino para ela ser, né, para a gente fazer a absorção corretamente. Então, a gente tem que saber diferenciar isso, o que é proteína e o que é o carboidrato. Quando a gente está falando de lactose, é uma intolerância ao carboidrato desses bichinhos, desses mamíferos. E o leite não é inflamatório, não é um vilão. Para quem pode, não é de jeito nenhum, tem que tomar. E uma coisa que a gente sempre fala para os nossos pacientes é: se eu sou intolerante à lactose, se eu ficar me expondo ao leite, tem algum problema? Não vai desencadear nenhuma inflamação. Vai ter sintoma. Falou que o pior paciente é o intolerante à lactose porque a gente transgride, né? Exatamente. Todos os dias. Todos os dias. Tudo tem leite. Tudo tem leite. Você pega, às vezes, a pessoa nem sabe, né? A gente vai no supermercado. Porque oriento os pacientes todos. Gente, rótulo foi feito para a gente ler. Então, a gente tem que ler. E aí, você pega, às vezes, um biscoito. Volta e meia, o paciente chega e fala assim, não, mas eu tô comendo só um biscoito de maisena ali, alguma coisa. Vai ler o rótulo. Tem leite. Tem leite. Né? Um remédio. Tem lactose no remédio como recipiente, que é o pozinho que põe ali para encher a cápsula, né? Isso. Então, assim, a gente tem que ler rótulo. Os intolerantes têm que aprender a ler rótulo. Isso é um aprendizado para a vida, para não se colocar em risco. Isso. E não de uma forma, né, e eu acho que é super importante, e eu aprendi muito com a Raíssa sobre isso, de sempre tratar de uma forma equilibrada, né? Acho que grande parte dos sintomas da intolerância são desencadeados pela hipersensibilidade, pela hipervigilância. Sim. Então, entender que nós toleramos determinadas quantidades, né? Isso, O alérgico, geralmente, não tolera nada, né? Esse aí, não, tem que olhar. Tem coisas que eu descobri que tem leite que eu nem sabia. Eu sempre falo, salaminho tem leite, o alérgico tem. Cerveja artesanal. Molho de tomate. Então, o alérgico... Isso. Né? Agora, o intolerante à lactose, ele geralmente tolera, assim, na maioria dos trabalhos, a gente vê que ele tolera um pouquinho, até meio copo, um copo até de leite ele tolera. Então, esse que é intolerante, ele não precisa ficar, assim, neurótico, né? Vou olhar a bula do remédio para ver se tem. Se for só intolerância, por isso que é um diagnóstico correto, é muito bom, porque se for só intolerância mesmo, sem alergia, um pouquinho ele tolera. E não vai passar mal. O problema é que, muitas vezes, a gente consome, durante o dia, vários produtos, e aí não percebe. Isso. Porque, realmente, assim, e aí, no final do dia, dá o baiacu. Eu vou tomar ali um hormônio tiroidiano, por exemplo, tem lactose. Gente, um comprimido, não vai fazer diferença nenhuma, ele vai tolerar. Mas aí depois, ele vai comer um pãozinho no trabalho, que tinha leite e ele não sabia. Depois ele vai comer uma massa ali junto com o pessoal do escritório, vai ter traços ali. E aí, quando aquilo vai se somando, isso se soma. Os FODMAPs, né, esses carboidratos, eles vão se somando, principalmente se eles estiverem ali no mesmo grupo. Então, eles se somam e aí o paciente tem sintoma. E aí, muitas vezes, a última coisa que o paciente comeu, ele fala, tá vendo, eu fui comer batata frita, passei mal. Não tinha nada a ver com a pobre coitada da batata frita. Às vezes, desde o dia anterior, porque os sintomas de FODMAP, eles podem vir até 72 horas depois. Sim. Ou seja, às vezes ele está comendo vários alimentos ali e está tendo um sintoma mais tardio. E põe a culpa no último alimento, né? Equilíbrio é tudo, gente. Quando a gente fala em alimentação, quando a gente fala em dieta, tem uma frase até que eu gosto muito, né? Que é, quem come pouco, come de tudo um pouco. Né? Hoje em dia tem um terrorismo nutricional. Não pode lactose, não pode leite, não pode glúten, não pode frutose, não pode nada, não pode estamina. E aí o paciente, ele chega com medo de comer, que é uma coisa que a gente vê cada vez mais no nosso consultório. Né? O paciente olha pro prato e aí começa a ver, isso tem estamina, isso tem FODMAP, isso tem lactose, isso tem glúten, isso tem... E não come. Não, gente, a gente tem que voltar a pensar, se eu estou comendo comida, alimento, comida de verdade, de preferência, sem aditivos. E aí, um pouquinho, a gente tolera de tudo. O problema é que a gente quer comer excesso e de muito alimento industrializado também. Sim. Que aí vai ter todo o impacto ali em todo o nosso trato gastrointestinal. E o que surge de muitas dúvidas é... Como que a gente faz esse diagnóstico? Você pede para todos os pacientes o teste de tolerância oral? Os pacientes sempre perguntam, eu devo fazer o teste? Ou eu posso simplesmente me basear, sou intolerante porque quando eu como um leite, um queijo, eu tenho sintoma? Então, assim, quando chega o paciente com a distensão, tem um roteirinho, né, que a gente segue. Então, eu falei dos sinais de alarme, vou excluir que não tem uma doença séria. Vou olhar também como é que anda esse trato gastrointestinal. Se o paciente é constipado tem dificuldade para fazer cocô, vai poucas vezes, cocô sai endurecido. Eu tenho que tratar essa constipação antes, porque às vezes é isso que está fazendo
o abdômen ficar distendido. E aí eu vou pensar nas intolerâncias. E aí, se o paciente chega falando, olha, eu como isso, ele já se observou, muitas vezes fez o diário alimentar, eu como isso e passo mal, fazer o teste de tolerância oral à lactose, eu falo que é até uma crueldade. Porque quando a gente pede aquele teste lá, que vai fazer no laboratório, ele ingere uma quantidade de leite que equivale a 1 litro de leite. E fica lá colhendo sangue. Então, se ele já sabe que ele come aquilo e passa mal, essa comprovação é desnecessária. Eu posso manejar, posso tratar esse paciente com o que ele me traz ali. E aí, passando um pouquinho das intolerâncias, então, já falei das doenças graves, olhei como é que está esse trato gastrointestinal, essa motilidade, pensei nas intolerâncias e aí agora eu tenho que olhar minha flora intestinal. Esse é um outro capítulo que eu tenho que olhar, porque se não tem intolerância, se tá fazendo cocô, tá evacuando bem, aí o problema tá nas bactérias. E como que a gente maneja isso? Hoje, na sua prática, como que você faz esse diagnóstico que você pensa, bom, para esse paciente eu tenho que pensar que é a alteração da flora. Você pede algum teste? Você faz como? Você dá probiótico para esse paciente, já que a flora pode estar desequilibrada? Excelente questão, Camila. Então, assim, eu vou pensar que ele vai ter um problema na flora, a primeira coisa é se ele tem algum fator de risco que pode ter alterado essa flora. O mais comum que a gente vê na prática aí é pós-infecção. Teve uma diarreia, viajou, comeu alguma coisa que não... Teve uma gastroenterite infecciosa que a gente... Depois disso, fala, depois disso minha saúde intestinal saiu do prumo. Então, talvez esse paciente a gente pense que tem uma alteração de flora intestinal. Quem já fez muita cirurgia abdominal, quem tem diabetes, né? Quem tem outras doenças mais graves, quem você faz alguns exames de sangue e vê que não está absorvendo muito bem as vitaminas, está com deficiência, tem vitamina B12, às vezes está mais baixa, ferro. Você fala assim, olha, esse paciente está com alguma alteração. Aí, nesse sim, eu vou aprofundar a minha investigação. E aí, a gente tem o padrão ouro que a gente considera assim, o melhor seria ir lá no intestino, coletar o que tem e analisar no microscópio quais são aquelas bactérias. Das fezes, né? Ou então do intestino. Isso. É porque a gente faz também das fezes hoje, né? Isso. É. Ou do conteúdo do adenal ali. Porque nas fezes a gente conseguiria ver que tem mais um intestino grosso. Tá. E aí, pensando mais no delgado, seria o aspirado que está lá nesse intestino delgado. Infelizmente, esse exame a gente não tem disponível. E é muito caro também. Então, o que a gente tem são os testes respiratórios. O paciente vai lá, ingere um açúcar, né? Um substrato. E aí, dependendo de quais bactérias que ele tem lá, a gente vê como que está o metabolismo desse carboidrato. E aí, a gente consegue medir isso no ar que ele expira. Sopro, no sopro, incrível. Não, é super, e aí, faz uma curva, isso, né? faz uma curva. Camila conhece, faz esse exame. E aí... Dependendo de onde que foi esse pico, né? Se foi muito precoce, foi antes do que deveria ser, antes que a gente esperava que fosse lá no intestino grosso, a gente fala, não, tem bactéria aí fora do lugar. E aí a gente precisa fazer um tratamento para essas bactérias. Eu queria até complementar, na verdade, fazer uma pergunta, né? Porque eu acho que o público, muitas vezes, né? A gente vê o paciente, muitas vezes me questiona, fala assim, mas como que eu vou tomar alguma coisa e vou soprar e isso vai dar que eu tenho bactéria lá no meu intestino se eu acabei de tomar um líquido? Os pacientes me trazem muito essa pergunta, sabe, Camila? Todos os dias que eu peço, que chega, eles querem saber, porque o paciente, hoje em dia, e eu acho isso excelente, o paciente quer participar de tudo, ele quer entender, ele questiona, ele quer saber por que daquilo. E aí, eles que me questionam muito isso. De onde que tá vindo? Por que eu sopro? O que vocês vão ver com o sopro? Então, eu acho legal essa pergunta, né? Pra gente esclarecer, né? Que é uma dúvida comum, É uma né? dúvida comum, E entender o que está acontecendo. Eu adoro paciente que quer entender também, porque hoje ele participa, né? Muita informação. Muita informação. A inteligência artificial, o paciente tem muito acesso. E eu tenho 2 pontos importantes. Primeiro que muitas vezes o paciente chega com esses testes de análise da microbiota, da flora, e lembrar que alteração da microbiota, desbiose, não é sinônimo de supercrescimento, né? Claro. Então, muitas vezes chegam pra gente, outro dia eu recebi no consultório um exame caríssimo de análise de microbiota, e a única conclusão é, bom, você tem um desequilíbrio. Não quer dizer que você vai ter supercrescimento. Às vezes é só ali, né, momentâneo, pós um transitório, antibiótico, pós uma infecção.
O que a gente tem ali é uma fotografia, né? Um retrato. Momentânea ali, né? E o que está acontecendo é um filme. Então, a gente, assim, um teste a gente não consegue. Mas, voltando ao teste respiratório, o que acontece? Esse líquido, esse carboidrato que toma, a gente não tem célula do nosso corpo que vai metabolizar. Eu preciso de bactéria para metabolizar em gás que vai sair no ar. E aí, eu consigo, por um protocolo de tempos e tempos, e eu sei exatamente o tempo que ele deve chegar lá. A gente tem um tempo medido, assim, que geralmente demora 90 minutos, que é o tempo que eu ingiro pela boca até chegar lá no intestino grosso. Então, nesse tempo, eu vou soprando e vou vendo se a bactéria está fazendo alguma coisa com esse substrato. Se fizer, eu vou prever que essas bactérias fizeram antes do intestino grosso, que era onde elas deviam fazer. E aí, eu vou fazer o diagnóstico de supercrescimento bacteriano do intestino delgado, o famoso SIBO aí, que tá tão na moda. O que eu sempre falo para os pacientes quando eles chegam para fazer o teste é que as nossas bactérias têm que predominar no cólon, que é o intestino grosso. Então, se elas mudam o padrão ou aumentam a quantidade no intestino médio, delgado, aí pode ser disbiose. E o teste, basicamente, é isso que a Raíssa falou. Eu falo com um termo muito simples quando o paciente chega. A gente vai dar uma guloseima para as suas bactérias. Para que quando essa guloseima chegar, se tiver um excesso de bactéria, as bactérias vão super ávidas por eles, vão fermentar. Exatamente. Na hora que chega esse substrato, as bactérias que não deveriam estar ou estão em excesso vão em cima e aí elas vão fermentar. E ao fermentar, vai ser liberado gases. Hoje a gente consegue realizar na clínica que a gente trabalha detecção de 2 tipos de gases, hidrogênio e metano. E aí a gente consegue, através disso, se o paciente conseguiu fazer esse pico, ou seja, se a bactéria fermentou ali aquele substrato, a gente fala, ó, pode ter supercrescimento. E aí é super importante o acompanhamento com um gastroenterologista, porque o tratamento é com antibiótico, não probiótico. Com certeza. Né? E aí, Ju, eu queria te perguntar muito qual a associação dessa tão falada alteração da microbiota com as intolerâncias alimentares? Piora a intolerância o paciente ter disbiose? Sim. Disbiose, quando a gente tem um desequilíbrio, né? É legal a gente falar assim, nós, seres humanos, a gente não produz os gases, né? Quem produz gás são as nossas bactérias, né? Esses seres que a gente, às vezes, que a gente acha que não são desejáveis, mas elas são importantíssimas, né? A gente vive em simbiose, ou seja, em equilíbrio, com vários bichinhos que residem ali no nosso trato gastrointestinal, que é longo, né? A gente está falando de intestino, mas ele vai da boca até lá embaixo. Então, assim, a gente tem que pensar que essas bactérias que moram ali, elas que vão produzir gases, né? Como você falou. Então, dependendo do que a gente consumir, a gente vai fermentar. As bactérias vão fermentar mais ou menos. A gente fala gente porque elas estão aqui dentro, né? Mas elas vão fermentar mais ou menos. Então, quando a gente tem um perfil de bactéria que não é um perfil muito bom, porque quando a gente pensa em disbiose, né, quando a gente pensa em supercrescimento bacteriano, a gente está pensando que a gente tem um aumento de bactéria. Mas essas bactérias, muitas vezes, elas não são só bactérias ruins. A gente pode ter um aumento de bactéria boa também, né? Então, a gente tem um padrão ali diferente que pode acontecer caminhos diferentes. Mas, o que a gente vai pensar? A gente come. Os alimentos têm uma capacidade incrível, dependendo do que a gente come, principalmente as fibras insolúveis, as fibras solúveis, principalmente, né? As fibras solúveis, elas têm um benefício. Quando a gente as consome, elas vão ser como se fosse a guloseima. Elas são o alimento bom para as nossas bactérias mais benéficas. Ou seja, elas vão conseguir, essas fibras, esses alimentos, elas vão conseguir modular ali a nossa microbiota, porque essas bactérias vão receber essas fibras, vão fermentar e vão produzir subprodutos extremamente importantes para a nossa saúde, que são os ácidos graxos de cadeia curta, que a gente hoje também ouve muito falar deles, né? Principalmente propionato, butirato, que é o mais famoso de todos, né? O acetato. E aí, quando produz, o que a gente vai ter? A gente vai ter um perfil, a gente vai proteger a nossa barriga
barreira inflamatória, a nossa barreira intestinal, desculpa. Hoje se fala muito, né, em hiperpermeabilidade da barreira intestinal, ou seja, a gente tem uma barreira ali disfuncional que passa a macromolécula. Então, ou seja, esses carboidratos que a gente consome, muitas vezes eles não são digeridos corretamente, eles atravessam a nossa barreira. Então, quando a gente consome esses alimentos benéficos para a nossa saúde, para as nossas bactérias, esses subprodutos vão fazer o quê? Eles vão como se fosse tratar, eles vão modular ali para a gente ter uma melhor barreira. Tendo uma melhor barreira, a gente vai ter menos inflamação. E inflamação, a gente não está pensando só em intestino, né? A gente já começa a pensar numa inflamação que pode estar no corpo todo, porque o nosso intestino, ele se comunica com o corpo todo, né? Tem uma frase que a gente brinca muito, né? Que é o intestino não é igual Las Vegas. Né, que o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. No intestino, gente, passou ali, vai para tudo quanto é canto. Então, quando a gente tem um aumento dessa permeabilidade, quando a gente tem uma desbiose, quando a gente está ali com essas bactérias ruins fermentando muito, a gente tem um supercrescimento, o que vai acontecer? A gente começa a ter sintomas que não são só do nosso trato gastrointestinal. A gente pode começar a ter enxaqueca, a gente pode começar a ter dermatite, a gente pode ter rosácea, a gente pode ter vários sintomas. Né? Fadiga, muito brain fog, que também tem sido muito falado, por causa disso. E aí as pessoas falam, nossa, mas que incrível, né? Como que as bactérias influenciam, né? Influenciar em sintomas que não estão. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu como, não sinto nada no meu intestino, nem no meu estômago, eu só fico com dor de cabeça, com coriza, com coceira, porque acha que se não é dali, não é do intestino, do estômago, né, dessa parte gastrointestinal, então não tem associação. Sim. E tem muita associação. E a permeabilidade intestinal, que é esse intestino que ele fica ali mais suscetível, né? Uhum. Ele aumenta ali os buraquinhos entre as células, ele é fato, é real. É real. É comprovado, Tem a uma gente não discussão, tem né, a gente não tem dúvida que isso existe. E aí, muitas vezes, um paciente intolerante, ele não digere muito bem aquilo ali, que vira substrato para uma bactéria que não é tão boa, né? Quando ele tem essa intolerância. E por outro lado, se ele come bem, se ele se alimenta bem, come muita fibra, come pouco industrializado, tem um estilo de vida saudável, ele fornece substrato bom para bactéria boa, e bactéria é importantíssimo, né? Não tem mais aquela teoria da higiene, isso até pior. Bactéria, a gente considera que até um outro órgão, né? Se a gente pegar o peso de todas as bactérias que a gente tem no nosso corpo, dá mais ou menos 2-3 quilos, é do tamanho de um fígado, tanto de bactéria que a gente tem. E se a gente fala em termos de gene, nós temos muito mais material genético de bactéria, mais ou menos 90% dos nossos genes são de bactéria e 10% é humano. Então, isso realmente é fantástico. Cuide bem. Não dá para não pensar em bactéria e não falar de bactéria. Nosso consultório tem um livro que mostra exatamente isso, né? Isso, O corpo e um pedacinho só. Um pedacinho da perna ali, que seria nosso material genético humano. Então, nós somos uma carcaça mesmo, carregada por bactérias. E, Raíssa, no nosso país, no nosso meio, pensando nesses sintomas, você costuma tratar a parasitose? Sim, isso é excelente, importantíssimo questão. Assim, não há uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que a gente deveria tratar parasitose anualmente em áreas de risco, né? E o Brasil se enquadra isso. Teve um estudo recente com nossos colegas lá de Recife, que mostrou que mais ou menos na população brasileira, se a gente for pesquisar todo mundo bem pesquisado, 30% a 40% vai ter algum grau de parasitose. Então, não tem como ignorar a parasitose. Então, se o paciente chega com uma queixa relevante, eu faço o tratamento sim. Lembrando que, às vezes ele fala assim, eu fiz o exame de fezes, não deu nada. Isso é muito comum. Não, doutora, meu exame de fezes não deu nada, não tem que tratar verme. Mas os exames, os kits que a gente tem disponível, tem uma acurácia, uma sensibilidade baixa para a gente fazer o diagnóstico. Então, não necessariamente não veio, não quer dizer que o paciente não tem. Se tem sintomas, se mora no Brasil, a gente tem que pensar em tratar a parasitose. Sim. Exatamente. E outra questão, Ju, que a gente vem vivenciando tanto é o excesso de dietas. E aí, a gente tem a dieta sem glúten e sem lactose, a dieta cetogênica, a dieta carnívora. Outro dia eu recebi uma paciente no consultório que me disse que ficou ótima dos sintomas após essa dieta carnívora. Eu desconhecia, eu tive que pesquisar. Como que é na sua prática esse tanto de dieta para os nossos pacientes? Então,
Claro que, dependendo da condição que o paciente apresente, algumas dietas vão ter alguns benefícios. Sim, a gente já vê alguns estudos sobre isso. Mas, da minha prática, eu vejo que individualidade é tudo. Eu não preciso tirar... Às vezes, gente, o paciente chega, o que você come? Batata, frango e arroz. Só. Por quê? Porque eu fui numa pessoa, falou para tirar FODMAP. Eu fui na outra, falou para tirar frutose. Eu fui na outra, falou para fazer dieta baixa em histamina. Então, eu já não sei mais o que comer, eu tô comendo só isso. Você chega desnutrido, emagrecido. Então, a gente tem que ter bom senso, né? Eu acho que bom senso é tudo hoje em dia. Esses protocolos, essas dietas, elas são protocolos. E muitas vezes, o paciente adota isso como estilo de vida. Então, ele começa a fazer uma dieta dessas, que às vezes era para fazer um mês, porque eu quero um benefício específico, eu quero modular hormônio, doença autoimune, várias questões, e aí o paciente começa a fazer e acha que é para fazer para a vida toda. E não, são protocolos, igual a dieta FODMAP, né, que a gente está falando muito, que é muito causadora ali dos gases e distensão. É uma dieta que tem começo, onde a gente vai excluir os carboidratos mais fermentativos. Normalmente, eu não faço uma dieta restritiva ao extremo, eu faço aquela que é mais simplificada, ela é mais gentil com o paciente, porque senão o paciente não faz, né? Se você tirar tudo que o paciente come, querer que ele tenha uma boa adesão, é muito difícil. E eu acho que os próprios gastros ficam um pouco irritados, né? Quando o paciente vai, às vezes, e volta sem poder comer absolutamente nada, em pânico, estressado, e só piora o sintoma. Gente, intestino e cérebro estão conectados o tempo inteiro. É o que a gente brincava antigamente, né? Vocês são muito jovens, mas que as avós falavam, né? Tá enfesado. Já sabiam que tinha ali uma Sim, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Eu acho que é o primeiro, tá? Olha, eu acho que vai evoluir isso. Em produção de serotonina, Não, que é um dos hormônios, Exato, é o primeiro. Ou seja, né? Eu acho que é um mundo muito desconhecido ainda. A gente ainda tá assim, no rasinho, tem um oceano embaixo ainda pra gente estudar e fazer novas descobertas e novos estudos. Então, a gente tem que pensar muito em fazer dietas que sejam compatíveis com o estilo de vida do paciente. Não adianta eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, ou ir no chat GPT e fazer uma dieta, faça uma dieta baixa em sei lá o quê. O paciente vai conseguir fazer? Naquela região que ele mora tem aqueles alimentos? Ele consegue ter acesso a isso? Né? Então, a gente tem que pensar assim, junto com o gastro. Primeiro, o gastro vai tratar a parte orgânica. Muitas vezes tem que ter medicamento. Não tem jeito de nutricionista trabalhar sozinho quando a gente fala em intolerância, em supercrescimento, em todas essas condições que a gente está abordando. O nutricionista tem que ter um gastro parceiro e o gastro tem que ter um nutri parceiro. A gente anda junto. Né? E tirar do paciente somente aquilo que for necessário. É equilíbrio, né? Então, se eu vou fazer... Eu recebo muito paciente com intolerância à histamina. O que eu mais trabalho atualmente, né? São esses pacientes de histamina. E aí, eles chegam e não tem lista validada. Porque quando a gente pensa em FODMAP, a gente já tem, né? Da Monash University, que tem todo um protocolo, tem dieta já com validação e tudo. Quando a gente pensa em histamina, não tem validação ainda. Então, existem várias listas, né? Duas são mais famosas, a gente se baseia nelas, mas elas são imensas. E aí, a pessoa vai e tira tudo. Aí o paciente chega sem poder comer absolutamente nada. Gente, mas você comia, sei lá, banana, você passava mal? Não. Então, por que você tá sem comer banana? Todos os dias tirou tudo. Tirou, sei lá, tem umas que eu acho que eu concordo em tirar, mas às vezes chegam umas coisas tão estranhas. O que foi outro dia, gente? O paciente chegou, era uma coisa tão bizarra, não sei se era maçã. Eu tirei maçã porque eu tô na dieta baixa em histamina, porque pediram para eu tirar. Eu falei, de onde que tirou maçã? Então, assim, não tem lista validada. Então, vai da gente ouvir, pegar o recordatório alimentar do paciente, ver o que o paciente sente mal ou não. E a gente vai adaptar. Não cair em modinhas de dieta. Porque essa dieta é isso, essa dieta é aquilo. Não, gente. Tem que ter uma aplicabilidade. Sim. Tem que ser bom pro nosso paciente. Está resolvendo? O paciente está melhorando? Aí o paciente vai fazer uma dieta carnívora e está com desbiose. Cadê as fibras? Cadê as a gente fibras? acabou de falar. E aí, até quando eu faço dieta FODMAP, né? Que é uma dieta que tem um embasamento, que tem todo ali, né, um protocolo para ser feito, eu entro com módulo de fibra. Por quê? Eu reduzo fibra. Porque esses carboidratos mais fermentativos, as fibras, muitas vezes, dependendo da fibra, elas fermentam muito. Sim, que bom, né? Mas, às vezes, eu não quero que fermente tanto. Eu quero dar um sossego ali para essas bactérias, eu quero que elas fermentem pouco. Então, eu entro com uma fibra pouco fermentativa, normalmente eu uso muito a goma acácia purificada, né? Que fermenta, que eu vejo que menos fermenta, menos até que o psyllium, mas às
às vezes eu entro também, né? E o Posso paciente entrar com psyllium. compra? Ou Compra. compra. Aqui, Ou pode aqui manipular mostra também. que tem menos fermentação, são essas duas. É. O psyllium E a goma essa... purificada. É o que eu uso mais. Isso. É essa que eu uso Então, mais. e num primeiro momento, o paciente que está com essa alteração de flora intestinal é muito bem-vindo. Uma dieta que fermente pouco. Sim, mas depois você tem que colocar de aí, volta. isso é o paradoxo. Mas se ele continuar com isso, depois ele não vai cultivar bactéria boa. Nunca. Então, Sim. E aí vai ficar constipado muitas vezes. Isso, e aí vai piorar. Vai só piorar. E o papel do gastroenterologista, quando a gente faz um diagnóstico desde alteração de flora intestinal, que é o que a gente chama de disbiose, né, supercrescimento, eu já tenho que pensar assim, gente, qual que causou isso e como que eu vou prevenir para isso não recorrer? Porque a parte mais fácil é fazer o diagnóstico e tratar a primeira vez, né? Porque você dá um antibiótico, faz uma dieta de baixa fermentação e acha que resolveu o problema. O paciente fica ótimo. Só que, assim, é fato daqui. E a gente vê, assim, a maioria, depois de uns 6 meses, 8 meses, vão recidivar se eu não pensar. O que causou? Foi o estilo de vida dele? Foi uma infecção que teve? Às vezes tem alguns fatores, por exemplo, se foi uma cirurgia prévia que eu não consigo mudar. É um paciente que eu vou ter que ter pertinho de mim e cuidar sempre. Mas tem muito paciente que eu consigo ir lá na causa, tratar aquilo ali e mudar a história da vida dele, assim, de não ter essas recidivas É idoso também, né? A gente vê mulher, eu acho que é mais frequente também. O período ali da menopausa também altera muito, altera né? muito. motilidade. E a gente vê que até 45%, né? Podem ter recidiva em até 9 meses. Principalmente esses que têm um fator de risco ali. Então, eu já tenho que estar pensando, eu vou tratar, eu não consigo tratar isso sem uma nutricionista do lado, eu preciso de alguém, mas eu já tenho que estar pensando, daqui a pouco pode ser que volte. Então, e aí vem o paciente super frustrado. Mas aí, às vezes, o que a gente vê? O paciente voltou para aquele estilo de vida anterior. Ele fez a dieta FODMAP, ele tomou antibiótico, fez tudo bonitinho. E aí voltou... Porque melhorou. Melhorou, pronto. Voltou para aquela dieta super industrializada e comendo fast food, comendo tudo... Muito adoçante, que a gente já vê que tem impacto ali até na permeabilidade do nosso intestino, né? E aí volta tudo. E aí, muitas vezes, ele tem uma hipocloridria também, né? Uma baixa produção de ácido ali no estômago, que pode levar também esse aumento de bactéria lá no muitas intestino. doenças autoimunes. Doenças autoimunes, ou seja, tem muitas causas que podem levar a esse supercrescimento. Então, a gente descobrir, né, sempre assim, trate a causa. Sim. Né, Raíssa? Porque senão vai voltar. É muito frequente, né? Vocês veem muito isso, né? E aí a gente perde tudo, né? Perde tudo. E, Raíssa, os pacientes sempre querem saber. Devo fazer colonoscopia? Eu preciso, durante essa investigação, ir para endoscopia, colono? Como que você direciona isso para os seus pacientes? Essa é uma questão. Se o paciente tem essa queixa de distensão, fiz um exame físico, não achei nada que chamasse atenção, não palpei nada de diferente. Geralmente é um paciente mais jovem, né? Acima de 45 anos, isso é muito importante. A população tem que fazer um rastreio de câncer de intestino. Então, se começou numa fase mais idosa, acima de 45, 60 anos, abriu um quadro que não tinha antes, já me desperta um alerta, talvez não seja só isso, tem que olhar a colonoscopia. Eu gostei dos 45 anos mais idoso. Não, eu tô aqui pensando, eu falei assim, gente, onde que eu já estou? Desculpa, olha, depois eu mais mandei pra você. eu já tô ali, ó. Daqui a pouco sou eu, 45. Vamos começar a fazer colonoscopia. Mas não, gente, 45 não é idoso, perdoe. Bom, resumindo o que a gente falou, então, chegou um paciente, é normal ter gases, ter excesso, arrotar, isso faz parte do nosso dia a dia. Na investigação, sempre começar com um recordatório alimentar, isso pode ser relacionado ao alimento, isso pode ter relação com medicamento, pode ter relação com microbiota. Nem sempre, mas muitas vezes exames são necessários, não só exames invasivos, como endoscopia, colono, mas muitas vezes o teste para pesquisa de lactose, glúten, os testes para avaliação da microbiota, reforçando que o mais importante é um bom acompanhamento, um acompanhamento multidisciplinar. Eu acho que ter uma ótima equipe, e é por isso que a gente trabalha tão bem, trabalhar entre amigos e trabalhar com pessoas boas que você confia. E aí,
chegamos no ponto de como ajudar os nossos pacientes. Tem alguma dica que vocês seguem? Nós aprendemos muito com o nosso professor Guilherme de comer devagar. Como que vocês usam isso na prática? E eu tenho uma coisa que eu acho fundamental. Começar pela mastigação. Gente, não tem jeito, né? Quando a gente pensa no nosso trato gastrointestinal, né, a nossa digestão ela já começa quando a gente sente o cheiro da comida. A gente já começa ali a liberar enzimas, a gente já começa ali a salivar, né? Não tem aquela coisa, nossa, Sim. só de pensar eu já começo a babar pela comida. Então, tem muito isso, né? E aí, se a gente não tiver uma mastigação adequada, e aí a gente pensa o seguinte, a gente tem dente para triturar, né, os alimentos. Quando a gente vai engolir o alimento, ele tem que estar na forma líquida. Né? E muitas vezes, na correria do dia a dia, quem mastiga hoje até o alimento ficar líquido? Ninguém. Isso. As pessoas engolem a Sim. comida hoje em dia, comem em pé, comem correndo, comem vendo série, comem daquela correria, e ainda com líquido para engolir mais Isso. rápido. Ou seja, o estômago, ele não é um liquidificador. Né? Que vai triturar tudo. Pronto, chegou no estômago, o ácido vai dar conta, vou triturar tudo e vou mandar já tudo bonitinho pro intestino. Infelizmente, não é assim que acontece. Parar para comer. Parar pra comer, Mas às vezes eu oriento o sentar. paciente, gente, coloca cronômetro para ver em quanto tempo você tá comendo, só para você ter noção. É muito rápido. É muito rápido, né? Uma outra coisa que eu gosto de orientar também, isso a gente sabe. Para fazer o processo de digestão, a gente precisa ativar um sistema nervoso que chama parasimpático. E nosso dia a dia, nossa loucura de estresse, a gente está ativado ao da adrenalina, é o simpático, que é aquele que a gente fala, é luta ou fuga. O tempo todo. O tempo ali, inteiro. Né? Então, você vai lá comer agitado, pensando em mil coisas ao mesmo tempo, olhando o celular, cheio de coisa para resolver. A digestão vai ficar prejudicada. Comprometido, claro. E uma forma simples, gente, de ativar esse sistema nervoso parasimpático e melhorar a digestão, às vezes a gente não vai conseguir mudar o estilo de vida da pessoa. A pessoa trabalha muito, tem que resolver, tem que correr atrás. É sentar 5 respirações. Respira fundo, várias vezes. Só isso já acalma, ativa seu sistema nervoso parasimpático. Tenta dormir bem. Quem dorme bem tem um sistema nervoso parasimpático, tem uma digestão, isso é comprovado. Não comer melhor. antes de dormir, Não pelo menos comer, 2 horas antes de mastigar, jantar. além, assim, de prestar atenção na qualidade do que tá comendo, do que claro, tá comendo. é. Mas essas são as dicas mais fáceis, né? Uma Respirar. caminhadinha. Caminhada. Isso, Exercício físico é exercício. fundamental. Isso. Gente, o intestino preguiçoso, o intestino segue o dono. Né? Então, se eu sou assim, aquela pessoa que é sedentária, que tem controle para mudar a televisão, pede a comida no iFood, não quer fazer... O intestino vai ser preguiçoso. Ele vai querer me acompanhar. Então, assim, atividade física é fundamental. Não existe falar em tratar e melhorar o intestino sem Sempre cuidar atividade da física. atividade. E muitas vezes é isso, a gente come com pressa, come correndo. Hoje, antes de vir pra cá, minha amiga tá assim, que bom que você vai gravar isso, meu filho tem 13 anos e ele arrota muito. Aí eu falei, ele come rápido? Ela, demais, ele engole a comida. Aí eu falei, é isso, ele tá comendo muito rápido. Quando a gente fala do arroto, eu sempre gosto de lembrar também que tem o arroto que ele não é só do ar que está deglutindo, né? O arroto que a pessoa desenvolve aquele comportamento de arrotar. Isso a gente tem que tentar diferenciar na prática também. Se ele está engolindo muito ar ou se ele desenvolveu um tique nervoso, né? Que ele engole o ar e solta, engole o ar e solta, engole. Quem chega arrotando demais no consultório, às vezes no consultório, a gente deita ali o paciente, a gente percebe que ele está fazendo esse tique. E uma outra coisa que a gente falou tanto de equipe multidisciplinar, eu vou chamar atenção quando tem a barriga distendida, o papel da fisioterapia. O fisioterapeuta me ajuda demais, principalmente nesses casos que não tem uma produção tão aumentada de gás, mas que tem uma frouxidão dessa musculatura aqui, que é a musculatura que tem um papel de cinta, não consegue De segurar, conter né? muito bem. E a paciente chega, minha barriga tá distendida, mas você vai ver que é uma barriga que tá flácida, que o músculo não tá trabalhado. E aí eu encaminho pro fisioterapeuta e me ajuda demais ajuda nesses muito casos. Isso reforça ainda mais o papel, né, do nosso podcast, a discussão, a equipe multidisciplinar, estar com ótimos profissionais que a gente possa discutir, encaminhar, parar. Excelente. Eu acho que cumprimos o propósito de discutir um tema que é tão comum, de uma forma leve, tranquila, descomplicada. E
a gente tem que aprender a ressignificar, né? Tratar esses sintomas como corriqueiros do dia a dia, tratar as intolerâncias também de forma leve, as que possam ser tratadas. Hoje a gente tem visto muitos transtornos desencadeados por excesso, né, de preocupação. Então, muito obrigada, Raíssa e Ju. Foi excelente, aprendi demais com vocês. Muito obrigada pela discussão. Eu que agradeço. Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de cada coisa, né? Foi muito bom. Muito obrigada. Muito bom, muito obrigada. E as ordens para a próxima, uma discussão muito gostosa. E, gente, soltar pum é normal, né? Isso. E solte pum. Solte pum, não segura o pum. Pessoal, sigam o nosso canal Bemcast, a ImunoBR e a Pulsos. A grande vantagem de trabalhar com uma equipe multidisciplinar é proporcionar esse debate gostoso, leve. Os próximos episódios terão discussão de reumatologistas, dermatologistas, então fiquem atentos. Bemcast é um oferecimento de Clínica Pulsos, Grupo ImunoBR.